Senhor Jesus esteja com todos nós. Também cumprimentamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja. Que Deus nessa noite nos alcance com a mesma graça que paira sobre as nossas vidas aqui nesta casa de oração. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos nesse culto, que também é ações de graças ao nosso Deus, pelos 169 anos de existência do congregacionalismo no Brasil. Amanhã, dia 19 de agosto, completar-se-á 169 anos da organização da primeira igreja evangélica congregacional nesse país. E nós louvamos a Deus por esse legado e essa obra que o Senhor tem abençoado ao longo de tantos anos. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 13. Nós estamos numa série de exposições na carta aos Hebreus. Você pode conferir as ministrações nos capítulos anteriores, no Spotify da igreja, ou no canal do YouTube. Hebreus capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Conforme você achar o texto, se você puder, eu convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Assim nos diz a gloriosa lei do nosso Pai. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de poder estar diante da tua face. Nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam em tua presença, pois nós temos certeza que o Senhor está no meio de nós e isso alegra o nosso espírito. Depois de oferecermos ao Senhor os atos deste culto até aqui, nós temos diante de nós a sua palavra,
E ela é a causa final de estarmos aqui reunidos, Senhor. Nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Então nessa noite nós lhe suplicamos, fala ao nosso coração. Traz refrigério às nossas vidas. Edifica-nos, consola-nos, cura-nos das nossas feridas. Se for preciso, Senhor, nos exorte, nos corrija, mas não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. E se aqui entre nós existe alguém, ou a nos acompanhar à distância, que ainda não conhece a Cristo, teu Filho, como único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, pelo poder do teu nome, cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do poder da morte, para o louvor da tua glória. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a sua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O descanso no Senhor. Entramos no 4º capítulo dessa carta escrita pelo anônimo autor de Hebreus. O 3º capítulo encerrou-nos mostrando o perigo constante de conviver com a terrível possibilidade de sermos incrédulos, mesmo diante da face do nosso Deus. O 3º capítulo desafiou-nos a termos uma diligência e aplicada observância sobre nossas vidas, a fim de que não incorramos no erro de menosprezarmos os grandes feitos de nosso Deus e nos entregarmos às conduções equivocadas de nosso próprio coração, que é corrupto e desesperadamente caído. No 4º capítulo, dando seguimento às perspectivas que encerram o 3º capítulo, o autor sagrado irá nos falar a respeito de uma preciosa doutrina, uma verdade bíblica que preenche toda a narrativa do Antigo Testamento, que transpõe-se aos textos do Novo Testamento, que fazia parte do discurso dos patriarcas, fazia parte do discurso dos profetas, está presente nos textos poéticos da Antiga Aliança e nas afirmações da lei do Senhor. Um discurso que foi ratificado por Cristo, iluminado por Cristo e apresentado por Cristo à sua igreja como algo que é de fundamental importância, que foi alvo do pensamento dos apóstolos, que perpetuou a narrativa das escatologias do texto sagrado, que foi alvo do pensamento dos teólogos que percorreram o curso da história da igreja e que chega até os nossos dias com uma urgência necessidade de ser redescoberto, revisitado e compreendido com toda a sua clareza e profundidade. E que discurso seria esse que o autor aos Hebreus apresenta-nos e apresentou à primitiva igreja de Jerusalém? O discurso de uma doutrina preciosa, a doutrina do descanso no Senhor. Sim, Deus ele tem como propósito nos fazer pensar sobre o descanso. E a Bíblia tem uma teologia do descanso. E o texto sagrado fala-nos dessa preciosidade, nós que precisamos mais do que nunca compreender a necessidade de descansar. Mas não de um descanso físico, biológico, necessário aos nossos corpos, depois de uma jornada exaustiva, seja de trabalho, seja do que for. Um descanso que vai muito além da inércia do corpo físico, mas que está intrinsecamente ligado às nossas almas e que tem uma relação profunda com o nosso coração e este diante de Deus. Um descanso que nós precisamos compreender, um descanso que nós precisamos redescobrir, um descanso que trará às nossas vidas paz e deleite no Deus a qual nós servimos. O descanso no Senhor. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 4. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, compreendendo as maravilhosas verdades que o autor sagrado nos traz para a nossa reflexão. A primeira verdade está justamente no primeiro versículo. E o que é que ele nos diz no primeiro versículo? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. O objetivo do autor ao abrir o capítulo 4 é mostrar-nos, assim em concordância com o que disse no capítulo 3, que incrédulos eles não conseguem descansar. Sim, os incrédulos eles são incapazes de compreender essa verdade bíblica, pois seus corações estão completamente dominados pelo anseio de suas almas,
e estão completamente distanciados das instruções gloriosas do Senhor. E então ele começa dizendo no primeiro versículo que nós precisamos ter esse temor em nosso coração, compreendendo que essa promessa gloriosa que Deus fez ao seu povo de entrarem no seu descanso, esta promessa ela é devotada e exclusiva para aqueles que conhecem o Senhor. Quando nós visitamos o texto sagrado, nós vamos ver que depois de um longo período de escravidão, o Senhor levanta Moisés para ir ao encontro dos israelitas, e ao chegar no Egito, ele irá trazer uma verdade absoluta de que Deus tinha como propósito libertar os seus filhos do cativeiro e conduzi-los ao cumprimento de uma promessa muito antiga, feita a Abraão, confirmada a Isaque e ratificada a Jacó. A promessa de que possuiriam uma terra que emana leite e mel, uma terra em que eles finalmente teriam descanso. E viveram 400 anos escravizados no Egito, e nasceram e morreram tendo no horizonte esse vislumbre de que em algum momento de suas vidas, Deus lhes conduziria até o descanso. E então o autor sagrado evoca essa figura veterotestamentária e deseja nos fazer olhar para este povo que recebeu essa promessa do Senhor, de que um dia deixariam a escravidão e viveriam livres nessa terra bendita que o Senhor lhes entregaria, para nesta terra experimentarem verdadeiro descanso. Mas o texto nos mostra que, infelizmente, estes não tiveram descanso nessa terra. Muito pelo contrário, foram perecendo pelo caminho, como vimos no domingo passado, porque permitiram que a incredulidade dominassem os seus corações. Se a incredulidade nos impede de entrar no descanso do Senhor e gozarmos a plenitude do Senhor, a incredulidade é um sinal visível daqueles que ainda não receberam essa fé que nos leva a uma compreensão clara de quem é Cristo. Sim, pessoas que são incrédulas, elas não conseguem descansar. Elas não conseguem ter paz em sua consciência, elas não conseguem ter paz no seu coração, e as suas vidas ficam o tempo todo dominadas por ansiedade, preocupações, e seus corações fervilham com uma série de sentimentos confusos, e elas simplesmente não encontram sentido nessas palavras afirmadas pelo autor sagrado. Mas o autor aos Hebreus está nos lembrando de uma verdade muito preciosa, que fora dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 11, do verso 28 até o verso 30. Jesus Cristo, olhando para a multidão aflita, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, Cristo, Ele nos convidou a descansar nele. Cristo nos convidou a receber o jugo suave de suas mãos. Cristo nos convidou a descansar e a reclinar nossa cabeça sobre o seu peito glorioso e confiarmos inteiramente na sua provisão bendita. E é por isso que Jesus chama os aflitos, os perturbados, os sobrecarregados, e lhes oferece alívio verdadeiro. Sim, uma pessoa que conhece a Cristo, ela precisa aprender a descansar em Cristo. Uma pessoa que conhece o Evangelho, precisa compreender o chamado do Evangelho, que a direciona a um tempo de descanso. Em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 até o verso 7, o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está ratificando aquilo que Cristo disse em Mateus. Ele está dizendo que nós não podemos deixar que os nossos corações venham ser dominados pelas ansiedades desta terra. Muito pelo contrário, nossas petições, as nossas angústias devem ser conhecidas por Deus através da oração. E antes mesmo de pedirmos alguma coisa, nós já temos que agradecer ao Senhor, porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. Então nós temos descanso no Senhor. Perceba, o texto sagrado está falando de um descanso, mas não de um descanso futuro, um descanso por vir, que também está presente no texto bíblico, mas um descanso que se processa exatamente agora, um descanso que deve ser sentido neste exato momento, um descanso que deve envolver o meu coração e preencher a minha alma de maneira profunda e absoluta.
Um descanso que não é circunstancial. Eu não preciso de circunstâncias para descansar em Deus. É exatamente o oposto a isso. Ainda que todas as coisas desmoronem ao meu redor, a minha alma descansa no Senhor. Ainda que tudo comece a dar errado no meu planejamento, a minha alma continua descansando no Senhor. Ainda que os meus objetivos sejam frustrados, os meus planos não aconteçam como eu idealizei, ainda que eu tenha percas, danos e sofrimentos, ainda assim eu descanso no Senhor, porque no Senhor eu tenho verdadeiro descanso. E é isso que ele começa dizendo: temamos, pois, porque nós vivemos nessa promessa de entrar no descanso. E se eles não entraram no descanso por causa de sua incredulidade, nós já estamos no descanso pela fé em Jesus Cristo. Eles peregrinaram 40 anos buscando o descanso e não tiveram descanso. Nós não vamos entrar numa terra para ter descanso. Nós já caminhamos para essa terra descansando na gloriosa providência do nosso Deus. Percebe o que ele está dizendo? Pessoas que não descansam no Senhor estão evidenciando incredulidade. Sim, elas estão afirmando com a sua vida que não confiam na direção de Deus. Elas estão afirmando com os seus atos que elas não acreditam no cuidado de Deus e o interesse de Deus pela vida delas, nos mínimos detalhes. Elas agem com incredulidade. Elas não sabem descansar. Elas não sabem reclinar a cabeça, como diz o Salmo 127, e ter a convicção de enquanto elas estão dormindo, Deus está as abençoando e lhes dando tudo aquilo que elas precisam. Mas não somente isso. É preciso que nós descansemos, e é preciso que nós lutemos contra a incredulidade do nosso coração. Mas ele vai nos dizer outras verdades preciosas, do verso 2 até o 3. Ele irá nos mostrar que Israel entrou na terra prometida e não teve descanso. Nós marchamos em descanso para a terra gloriosa e celestial. Veja o que ele diz no verso 2. Porque também a nós, falando da igreja, lembre-se, o autor aos Hebreus, o tempo inteiro faz um contraste entre os judeus e a igreja. E ele está escrevendo para uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Sim, eles também ouviram as boas novas. Eles também escutaram os profetas, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. E por que não teve proveito? Visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que eles ouviram. Nós, porém, que cremos, nós que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo? Vamos simplificar o sentido do texto. Os judeus não confiaram na promessa com todo o seu coração. Lembra do que fizeram ao longo do caminho? Pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, criaturas extremamente simpáticas. Passaram o mar vermelho, porque Moisés demorou, fizeram um bezerro de ouro, aquela confusão todinha. Deus castigou eles, começaram a caminhar de novo. Daqui a pouco eram pessoas maravilhosas, conformadas com tudo. Começaram a comer o juízo de Moisés. A gente quer carne, porque lá no Egito a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha um toicinho para comer de vez em quando. A gente fazia um churrasco no domingo. A gente era escravo, é verdade. A gente não tinha liberdade, a gente não podia escolher nada, mas pelo menos a gente podia fritar um boi de vez em quando. E agora a gente está aqui nesse deserto e a gente quer um pedacinho de carne, a gente não tem carne. E o que é que Deus faz? Deus manda um bocado de carne. Eu lembro até, quando eu leio essa passagem, sabe aquela mãe, quando você brigava com seus irmãos por causa de comida, lá, sabe? Ela dizia, pronto, eu conheço um caso de 2 meninos que brigaram por causa de uma coxa de frango. Aí a mãe disse, pronto, eu vou comprar um frango inteiro e cada um vai ter que comer um. Comeram todinho. Até hoje não querem ver frango na frente. Aí Deus disse, vocês querem carne? Eu vou mandar a carne até sair pelo nariz de vocês. Continuam a caminhar, daqui a pouco começam a murmurar porque eles têm sede. E perturbam o juízo de Moisés, até Moisés perder a paciência e bater na rocha. E se deu mal por causa disso. E continuam perturbando a vida de Moisés, chega nas margens do Jordão,
Os espias vão olhar a terra, vimos domingo passado, e voltam extremamente frustrados e extremamente tomados de pessimismo e dizem, não, a gente não tem condição de entrar nessa terra. E eles estão se privando desse descanso porque eles não creram na palavra que o Senhor trouxe a eles. Aí o autor aos Hebreus está dizendo, e nós, igreja? E nós? Nós cremos, nós que cremos. Nós não vamos entrar no descanso, e isso é maravilhoso. Nós já estamos no descanso, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque nós estamos debaixo da gloriosa mão protetora de Cristo, porque nós estamos debaixo do propiciatório que é Cristo. Então nós já estamos nesse descanso. Mas o que Deus disse? Eles não entrarão no meu descanso. Eles não entraram, mas a igreja já entrou. Você já está em descanso desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Percebe que coisa maravilhosa? Nós que cremos, nós já estamos nesse descanso. Nós já usufruímos esse descanso. Nós já experimentamos esse descanso. Sim, eles caminharam no deserto em busca de uma terra que teria um descanso. Nós caminhamos neste mundo deserto, não em busca de uma terra que nos dará descanso, mas já debaixo do descanso glorioso do Salvador. Compreende? Mas não somente essa perspectiva. Ele vai nos mostrar que Deus cria um lugar de descanso. E esse lugar, Deus deseja que nós o ocupemos. E aqui, olha o que ele diz do verso 4 até o 10. Porque em certo lugar assim se disse, é o estilo do autor. Ele vai citando passagens do Antigo Testamento sem dizer necessariamente a fonte. Citando novamente Davi, foi escrito em algum lugar, no tocante ao sétimo dia, o Gênesis, Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Verso 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Quando é esse dia? Hoje. Falando por Davi, ele vai citar o Salmo novamente. Segundo antes fora declarado, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para quem? Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Nesta complexa construção textual que ele faz, ele tem como objetivo nos mostrar de maneira muito simples o seguinte: Deus estabeleceu um lugar de descanso, e esse lugar tem que ser ocupado por você. E essa realidade, ela se dá numa perspectiva do hoje e do ainda não, do agora e do ainda não. Então o texto ele toma duas direções distintas. Deus está falando que estabeleceu um lugar de descanso para que você descanse hoje. Mas também existe um lugar de descanso, onde você descansará eternamente. Percebe? Ele está trazendo os mesmos vultos e sombras do Antigo Testamento e transportando isso para o Evangelho de Cristo. E ele então está dizendo para nós, nós precisamos descansar, porque Deus estabeleceu um lugar de descanso. Sim, o Senhor descansou. Mas por que Deus descansou no sétimo dia? Foi porque Deus ficou cansado? Deus criou todas as coisas e ficou enfadado no sétimo dia? Foi assim? Deus se cansa? É claro que Deus não se cansa. Mas por que Deus descansou? Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou para nos mostrar pedagogicamente que nós precisamos de descanso. Lembra da confusão de Jesus e os fariseus? Porque os discípulos estavam colhendo espigas no sábado, foram contender com eles. Foi que Jesus respondeu: olha, eu sou Senhor do quê? Do sábado. Deus não criou o homem por causa do sábado. Deus criou o sábado por causa do homem. Deus não precisa descansar, mas você precisa. Deus não precisa parar, mas você precisa. Deus não precisa de um tempo para recompor as energias, mas você precisa. Então o objetivo do texto é mostrar-nos uma pedagogia clara do descanso. Desse descanso que o Senhor proporciona para a sua igreja, para o seu povo. Esse descanso bendito que mostra-nos o interesse de Deus pela restauração de nossas vidas em sua presença.
E é por isso que Deus vai estabelecer um tempo de descanso. E é por isso que Deus vai dizer aos israelitas: nesse dia vocês não podem fazer nada. Porque se eu afrouxar um pouquinho que seja, vocês não vão descansar. E que mundo nós estamos vivendo? O mundo que tem nos colocado em uma frenética velocidade de viver. Em que se o dia tivesse 72 horas, ainda não seria suficiente para você fazer tudo o que você tem que fazer. E nós estamos nesse movimento conturbado com as nossas ocupações, com os nossos afazeres, achando que nós não precisamos de quê? De descanso. E aí daqui a pouco, a depressão bate na nossa porta. Daqui a pouco, a ansiedade nos assalta. Daqui a pouco, nós vamos perdendo o prazer da vida. Daqui a pouco, nós não temos mais deleite em absolutamente nada. Daqui a pouco, nós estamos numa atitude tão automática que nem mais sequer percebemos o que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque nós não descansamos. Só que você precisa descansar. Mas não é só o descanso físico, que também faz parte daquilo que Deus estabeleceu. É o descanso do seu coração. É o descanso da sua alma. Sua alma também precisa de descanso. E aonde é que a sua alma descansa? Ela descansa na presença do Senhor. Mas tenha calma, não estou falando da morte que virá. Não, estou falando de agora. Neste exato momento você está aqui e sua alma está descansando. E sua alma está ouvindo o pão da vida. E sua alma está bebendo das águas eternas. E sua alma está recebendo as instruções do Espírito. E a sua alma está sendo confortada pelo autor da nossa fé. E a sua alma está sendo reabilitada para enfrentar mais uma semana de luta. Porque na presença do Senhor você tem descanso. Um glorioso descanso. Portanto, não despreze esse dia que o Senhor criou para o seu descanso. Esse não é o dia para você ocupar sua vida com uma incontável quantidade de afazeres que roubem de você o tempo precioso de descanso. Descanso diante de Deus. Descanso na presença de Deus. Descanso junto com a congregação, adorando e exaltando o nome de Jesus. Descanso usufruindo de comunhão com o Altíssimo. Descanso. Sim. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós descansemos. Ele não criou o sábado com outra finalidade que não fosse que você parasse para fazer o quê? Cumprir o seu propósito original. Para que Deus criou você? Você já se fez essa pergunta? Chega a ser até filosófica. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu irei? Por que Deus criou você? Deus não criou você para ficar rico. Se ficar, graças a Deus. Deus não criou você para ser uma pessoa imbatível. Só tem uma coisa para a qual você foi criado. Todos nós aqui, indistintamente. Deus nos criou para nós o adorarmos, para nós o glorificarmos e para nós o servirmos todos os dias da nossa vida. E aí no meio disso, a gente trabalha, estuda, a gente é marido, a gente é esposa, a gente é filho, a gente é pai. No meio disso, a gente é empresário, a gente é funcionário. No meio disso, a gente é profissional liberal. No meio disso, a gente é prestador de serviço. No meio dessa missão de servir e glorificar a Deus, a gente vai fazendo outras coisas. Mas a nossa essência é adorar e exaltar o Senhor. Entende? E aí o Senhor quer que nós paremos para descansar. E Ele cria um dia para isso, para que nós nos deleitemos na sua presença. Mas o sentido do texto bíblico é que eu devo descansar no dia que o Senhor criou, mas eu também devo descansar das minhas lutas, das minhas aflições, das minhas perturbações, das minhas inquietações. Mas irmãos, como que isso é difícil? Porque a nossa rotina é tão frenética que nós não sabemos simplesmente parar. Com todos os R's. A gente não sabe parar. E quando a gente para, a gente começa a ficar agoniado. A gente fica inquieto. A gente fica impaciente. A gente fica nervoso, dá calafrio, dá agonia. O juiz aperta, dá suadeira, dá vontade de levantar e fazer alguma coisa que você não sabe parar.
E o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? Você tem que aprender a parar. E você pode parar. Se você parar, o mundo não vai cair não, porque eu estou trabalhando todos os dias e até agora, por sua causa. Entende? É preciso descansar das suas aflições, das suas preocupações. Você pode resolver alguma coisa? Você não pode resolver nada. Tanto você não pode que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, o verso 7, se eu não estiver falando da memória, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que, Pedro? Porque ele tem, é presente, ele tem cuidado de quem? De vós. Então você joga nele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua perturbação, sabendo que Deus está cuidando de você. Então você descansa. Você descansa mesmo ouvindo o telejornal e vendo as notícias desanimadoras desse mundo. Você descansa mesmo sabendo que as coisas não estão boas, estão difíceis, mas você lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque você tem convicção que ele está cuidando de você. Charles Spurgeon dizia, pegue todos os seus motivos de preocupação e os transforme em horas de oração. Leve a Cristo. Entregue a Cristo, coloque aos pés de Cristo e descanse. Nós descansamos no Senhor. O verso 11 do capítulo 4 diz, esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo do quê? Da desobediência. Sim, os judeus foram desobedientes em incontáveis momentos. Por quê? Porque não aprenderam a descansar. Porque não aprenderam a parar. Porque não se contentavam com a gloriosa presença do Senhor. Você entende isso? Você entende que você tem que aprender a descansar? Porque Deus tem um controle de todas as coisas. Você nunca teve o controle de nada. Você achou que você tinha o controle das coisas. Você achou que você tinha o domínio das situações. Mas a vida esfregou na sua cara que você nunca teve controle de nada. Você não tem. Eu sei, a gente faz um planejamento, faz uma programação e tudo está errado. O dia que as coisas dão mais errado na minha vida é o dia que eu planejo as coisas. É incrível. Mas que o inimigo presta atenção no que eu estou planejando e vem me atentar o dia todo. Sabe? A gente não tem controle das coisas. A gente não tem domínio das coisas. A gente não tem o manuseio das circunstâncias. A gente apenas vai vivendo. E vai vivendo o hoje. Essa é a expressão-chave do capítulo 4. Esse tempo que se chama hoje. Hoje nós descansamos em Deus. Por quê? Porque amanhã trará o seu próprio mal. Eu posso prever o que vai acontecer amanhã? Eu posso supor o que vai vir amanhã? Eu não posso, eu não sei. Eu planejo uma segunda-feira abençoada de descanso. É minha folga pastoral. Vou nem falar alto, porque se o diabo estiver do outro lado da avenida, ele vai escutar. Vai atrapalhar minha folga. Infeliz. Né? Eu estou planejando um dia de descanso, mas possa ser que dê tudo errado e eu não tenha sucesso nenhum. E aí, o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu descanso. Eu não sei você, mas quando eu tenho um amontoado de coisa para resolver, que eu vejo que não vou resolver nada, sabe o que é que eu faço? Eu compro um comprimido e vou dormir. Eu tomo um Dorflex e vou dormir. E quando eu acordar eu resolvo. O que der, o que não der, não deu. Vou fazer o quê? Porque eu não vou infartar, ter um infarto fulminante, porque eu não consigo resolver as coisas. Não, eu descanso. Entende? Mas o meu coração é desafiado. Mas a minha alma é desafiada. E eu sou tentado a não descansar. Só que o Espírito Santo está falando conosco hoje. E está dizendo ao nosso coração, descanse em mim, eu estou cuidando de tudo. Descansa em mim, eu estou dirigindo todas as coisas. E absolutamente nada vai acontecer na tua vida, fora dos planos e dos propósitos que eu estabeleci. Mas aonde eu encontrarei a compreensão clara para que eu possa ter descanso? Olha o que diz no versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Por que ele cita a palavra? Parece até que ele desconecta o raciocínio, mas não. O livro de Hebreus tem como personagem central a pessoa de Cristo. E é Cristo, do primeiro capítulo até o último. E então agora ele evoca a palavra, porque a palavra é quem? É Cristo, a palavra é viva. Cristo. Então nós precisamos aprender a usar a palavra para termos descanso. E por que a palavra? Porque ele apresenta 4 qualidades da palavra. 4 fundamentais verdades da palavra. Ele começa dizendo que essa palavra é o quê? Viva. Essa palavra não é morta. Não são letras vazias, não é um livro caduco, ultrapassado, vencido pelo tempo. Não são histórias que foram corrompidas por homens do passado para iludir pessoas no presente. Não, essa palavra é a razão do universo existir. Essa palavra é a razão de nós estarmos vivos. Essa palavra é o alimento que nos sustenta de pé. Essa palavra nos traz a certeza de que entraremos no céu. Essa palavra afirma que passarão todas as coisas, mas ela durará para sempre. E nenhuma única vírgula dessa santa lei cairá no chão. Essa palavra é viva, poderosa e eficaz. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Ela fala com você. Ela dialoga com você. Quer ouvir Jesus falar com você? Abre a Bíblia, começa a ler, Deus vai falar com você. Mas aí você quer um profeta, você quer ver anjos, um fulgurante raiar na sua frente, você quer ver uma coisa extraordinária, um êxtase, e você fica, Deus fale comigo. E a Bíblia encostada na gaveta com as páginas amareladas já, porque você não lê. Deus fala na palavra. Mas às vezes você prefere aquela ladainha, né? Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Vai ler o profeta, que ele começa desse jeito. Entende? Deus fala na palavra. Aqui, ela é viva. Não somente viva, ela é eficaz. Essa palavra eficaz no grego é criadora, poderosa. Essa palavra cria todas as coisas. Como foi que Deus criou o universo? Usando a palavra. Ele simplesmente disse, haja, e do nada passou a existir. Ele simplesmente disse, faça-se, e se fez. Ele simplesmente disse, o limite é esse, o limite é esse. Ele simplesmente cria todas as coisas, porque a sua palavra é criadora. A palavra de Deus é poderosa para criar na sua vida aquilo que não existe. Se não existe paz, amor, alegria, tranquilidade, deleite, felicidade, a palavra de Deus é poderosa para criar tudo isso na sua vida. Ela é criadora. Ela é poderosa. E não somente poderosa criadora, ela é penetrante. Ela divide o que é inseparável. Ela é capaz de distinguir coisas que são unidas. Ela é capaz de dividir. Olha o que o texto está dizendo. Ela separa a alma do espírito, juntas e medulas. Ela separa o que o homem não consegue separar. De tão penetrante e profunda, ela vai no mais profundo do seu ser. A palavra de Deus. A gloriosa palavra de Deus. Esta palavra é julgadora. Sim, julgadora de nossas ações e dos nossos pensamentos. Ele diz, ela é apta, a expressão grega é de julgar, para discernir. Discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração. Todos os meses o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Um autoexame. Quando eu tenho uma palavra e eu proponho fazer um autoexame do meu coração, eu irei perceber que a maior parte das minhas aflições são culpa minha mesmo. São coisas que eu provoco. São situações que eu mesmo crio. Aí o profeta Jeremias chegaria e diria: do que você está se queixando? Você se queixa dos seus próprios pecados. Quando eu começo a examinar meu coração, eu vou perceber que eu não consigo descansar em Deus, que eu não consigo me entregar completamente nas mãos de Deus, porque eu estou sendo vencido pelos meus pensamentos e os intentos do meu coração. Você já ouviu alguém dizer assim: ouça a voz do seu coração?
Quando você vai tomar uma decisão, ouça a voz do seu coração. Já escutou esse negócio? Pelo amor de Deus, não escute seu coração, não. Principalmente se o assunto for casamento, viu? Cuidado, namoro é propaganda enganosa. Não escute seu coração, não. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que do teu coração brota a raiz de todos os males. E o profeta diz que o teu coração é desesperadamente o quê? Corrupto. O teu coração só irá te levar na direção da destruição. Não escute o seu coração. Escute a palavra de Deus. A palavra de Deus deve guiar o seu caminho. A palavra de Deus deve ser o seu condutor. A palavra de Deus deve ser o seu esteio. A palavra de Deus deve ser o seu guia. Ouça a palavra, não dê ouvido do seu coração, porque o seu coração vai levar você para o buraco. Seus pensamentos. Meu Deus, se eu for ouvir os meus pensamentos, eu vou enlouquecer. Sabe por quê? Fazendo um esforço gigantesco, eu consigo ter um pensamento bom. Sem fazer esforço nenhum, eu tenho 1 milhão de pensamentos maus. Eu não posso confiar nos meus pensamentos. Não posso. Eles são péssimos conselheiros. Meu coração é um péssimo conselheiro. Eu não tenho que sentir no meu coração. Eu tenho que ouvir Cristo. E a palavra de Cristo. E seguir as instruções de Cristo. Judas confiou no seu coração. E o que o coração fez com ele? O destruiu. Davi, lembra do famoso rei Davi? E a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de quem? Arrochado ele, viu? O que Davi fez? Davi escutou quem? Aí ele viu uma mulherzona bonita tomando banho, aí o coração disse, olha que beleza. O dia está tão entediante, Davi, por que você não chama ela para tomar um café? Aí Davi chamou. Aí o desmantelo foi gigantesco, só ladeira abaixo. Aí aconteceu o que não era para acontecer. Aí chegou os pensamentos, não, fica tranquilo, rapaz, ninguém sabe de nada. Chama o marido dela, ele está lá na guerra, chama ele, manda ele para casa, faz tempo que ele está na guerra, eles vão ficar juntos e todo mundo vai acreditar com o filho dele. Aí Davi chama Urias, vai para casa, só que Urias era um homem temente a Deus, Urias fica na porta do palácio, vai para casa, vou nada. Vai para casa, vou não, os meus irmãos estão na guerra, meu lugar está lá com eles. E Davi fez de tudo que podia e Urias não ia para casa, então vai-se embora. Aí os pensamentos dizem, homem, você é o rei, mande colocar ele na linha de frente. E ele faz o que os pensamentos estão mandando, e ele entrega a carta na mão de Urias, entrega ao comandante. E o comandante abre a carta, não entende, mas obedece. E o que acontece? Urias morreu, aí o coração chegou e disse, está vendo, deu certo. Tudo certo, casa com ela, e aí você vai dizer para as pessoas que o bebê é prematuro. E está tudo bem, acontece. E ele faz isso. E ele acredita nisso. Só que o último verso, o verso 13, nos diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de fazer o quê? Prestar contas. Dá para você dizer amém? Dê glória a Deus também quando o parafuso apertar, não é só quando vem só vitória não, tem que dizer amém também quando começar a apertar. Amém. O que acontece? Tudo saiu como planejou o coração de Davi. Mas só que nós temos um Deus a quem vamos prestar contas. E aí um belo dia Deus pega um profeta, para mim, um dos mais ousados do Antigo Testamento. E ele vai na casa de Davi, no palácio, Natã, chega lá e diz, meu rei, é o seguinte, o que é que a gente faz com um homem que tinha quantas cordeiras e ovelhas quisessem?
e resolveu tomar uma única que o caba tinha. Davi, cheio do seu ego, aí o coração voltou, o coração disse: você é justo, você é o rei. Aí Davi diz: ele tem que morrer. Diga o nome dele que eu vou lascar ele agora. Vou despachar agora a sentença, acaba com ele. Aí o profeta, eu acho lindo essa cena. Eu queria estar lá para dar uma glória a Deus bem grande. Aí o profeta olha na cara de Davi, eu fico imaginando, sabe? Aí ele olha na cara de Davi e diz: esse homem é você. Aí o rei, cheio de autojustiça, morreu. Murchou. Despencou do pedestal dele. Ele podia ter quantas mulheres quisesse no harém, mas ele cobiçou a mulher do outro. Ele nem percebeu e ele foi infringindo praticamente todos os mandamentos da lei do Senhor. Tudo por quê? Porque ele estava ouvindo o coração dele, porque ele estava escutando os pensamentos dele. Não escute o seu coração, não escute os seus pensamentos, e escute a voz de Cristo, ela te traz vida. Por quê? Porque nós temos um Deus a quem nós vamos ter que prestar contas. E é por isso que Deus vê quando eu desprezo o meu tempo de descanso. Deus vê quando eu desprezo o meu lugar de descanso. Deus vê quando eu rejeito a oferta graciosa que Ele me trouxe para descansar nele. E isso entristece o coração de Deus. E isso provoca decepção no Espírito Santo. Porque Jesus morreu na cruz para que você pudesse descansar. Jesus morreu na cruz porque você era incapaz de atender à lei e conquistar a sua salvação. Mas hoje você pode descansar, porque Ele já venceu na cruz e você já é herdeiro da promessa bendita. Deus vê quando nós desprezamos o seu descanso. Quando nós desprezamos a promessa que nos foi feita. Um descanso que é para hoje e para o futuro. Hoje você deve descansar. Os puritanos diziam que isso que nós estamos fazendo aqui era uma espécie de ensaio, de prova daquilo que Deus nos ofertará por toda a eternidade. Gozarmos o descanso do Senhor. Você está aqui agora, você não sabe o que está acontecendo na sua casa. Você não sabe o que está acontecendo com os seus parentes. Você não faz a mínima ideia do que está se passando no mundo. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus está controlando todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está guiando todas as coisas. E ainda que você fracasse em descansar, o Senhor não fracassará na sua promessa. Esse descanso. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu quero caminhar para o fim. Em Mateus capítulo 23, do verso 37 até o verso 39, Jesus ele olha para Jerusalém e ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está lamentando, porque o seu povo rejeitava o seu descanso. E ele queria juntar seu povo debaixo das suas asas, como uma galinha protege seus filhinhos. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. É isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer trazer você para debaixo das asas dele, para que você descanse seguro e protegido sob ele, para que você não tema os perigos e os devaneios do caminho, para que você não sucumba diante das intempéries da vida. Ele quer que você descanse nele, que você confie nele e que você saiba que ele ama você profundamente e jamais ele vai desamparar a sua vida.
E Ele nunca vai faltar a você, porque Ele nunca faltou. Você está aqui hoje porque Ele trouxe você aqui hoje. Você está de pé porque Ele te sustenta de pé. Você não sucumbiu ainda, não é porque você é forte, você é fraco. Mas o teu Deus é grande e poderoso, e ninguém pode reter a sua mão quando ela está estendida. Você não consegue, mas Ele consegue. Então aprenda a descansar nele. Não seja tolo, desprezando o descanso do Senhor hoje e perdendo o descanso do eterno por vir. O Espírito Santo nos convida a descansar no Senhor. E por que eu posso descansar? Por causa de Jesus. Jesus é a razão do meu descanso. Descanse, mesmo que todas as coisas não aconteçam da forma como você queria. Mesmo que a escassez bata na sua porta. Mesmo que a enfermidade tire o sossego da sua vida. Mesmo que sua família se desestruture. Mesmo que a crise lhe assalte. Mesmo que os seus negócios não fluam bem. Mesmo que você tenha percas e danos. Mesmo que você passe por incontáveis decepções e frustrações. Quando sua alma quiser se desesperançar, olhe para Cristo e descanse, porque Cristo cuida de você. E Ele está vindo. Jesus está vindo para nos levar consigo. Não para uma terra que mana leite e mel. Não para uma terra com um rio, com montanhas passageiras e terreais, mas para um lugar em que nós teremos verdadeiro descanso. E poderemos, na presença de Deus, cantar e adorar por toda a eternidade. Descanse hoje, descanse amanhã e descanse sabendo que em breve Jesus voltará. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Meu Deus, graças nós te damos pelo descanso bendito de Jesus. Graças nós te damos pelo privilégio de sermos o teu povo. Graças nós te damos porque o Senhor está cuidando de nossas vidas. E mesmo em meio às turbulências e provações, nós podemos descansar no Senhor. Pai, nos perdoe se a incredulidade e a falta de fé nos desviou do caminho. Nos perdoe se as nossas frustrações nos fizeram murmurar contra o Senhor. Nos perdoe se no âmago de nosso sofrimento nós questionamos a sua vontade. Nos perdoe, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos falhos. Mas muito obrigado, porque mesmo em nossa débil condição, o Senhor nos ofereceu descanso. E nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está sobre a nossa família, que o Senhor está sobre a nossa casa, que o Senhor está sobre o nosso futuro, os nossos negócios, tudo que nós temos está nas Tuas mãos, Senhor. Então ensina o nosso coração a não confiar em si próprio. Ensina-nos a não depender de nossas próprias intuições, mas ensina-nos a confiar na Tua palavra, mesmo quando ela nos desafie, mesmo quando ela nos impulsione para locais ermos, sombrios, que nós não conseguimos discernir. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua voz e a percorrer o caminho até esse bendito e glorioso descanso. Ó Espírito Santo, lava nosso coração nessa noite. Remove toda a ansiedade, remove toda a preocupação, remove todas as inquietações. Ó Espírito Santo, visita-nos e alegra-nos com a certeza de que o Senhor está dirigindo nossas vidas e que absolutamente nada fugirá dos Teus propósitos. Porque em todas as coisas o Senhor tem nos feito mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.